Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um ponto de encontro da Agência de Energia e Ambiente de Lisboa. Nós hoje vamos falar sobre a utilização da água reciclada na rega dos espaços verdes. Quais são as motivações que nos levam a procurar utilizar a água residual tratada na rega de espaços verdes? Que riscos é que existem? Como devemos e como podemos mitigar esses riscos? Enfim, as motivações eu penso que serão abordadas, enfim, pelo Sr. Engenheiro Alberto Frazão, o Sr. Engenheiro Paulo Diegues falar-nos-á enfim, dos cuidados, dos riscos existentes e dos cuidados que devemos ter. Portanto, vamos ter duas apresentações, a primeira da autoria do engenheiro Paulo Diegues, que é engenheiro do ambiente, do ramo de poluição pela Universidade de Aveiro, tem uma vasta formação complementar na área do ambiente, que eu realçarei apenas dois ou três: o curso de Direito do Ambiente pela Universidade Católica Portuguesa, Instituto de Direitos do Homem, pós-graduação em Engenharia Sanitária pela Universidade Nova de Lisboa e é o especialista em Engenharia Sanitária pela Ordem dos Engenheiros desde 2003. Como experiência profissional também referirei apenas que foi responsável pela exploração de água de várias estações de tratamento de águas residuais na Luságua S.A., que é chefe da Divisão de Saúde Ambiental e Ocupacional desde junho de 2007 na Direção-Geral de Saúde e é docente das cadeiras de Prevenção e Controlo de Riscos Ambientais e Qualidade do Ambiente no Instituto Superior de Educação e Ciências. Foi entre 1998 e 2003. O Sr. Engenheiro Alberto Frazão é engenheiro eletrotécnico do ramo de Sistemas de Energia e Potência pelo IST. Trabalhou como engenheiro eletrotécnico na Direção de Serviços, Projetos e Obras da Direção-Geral de Saneamento Básico, também no Gabinete Coordenador de Projetos de Saneamento da Costa do Estoril, onde foi responsável pela coordenação da execução da ETAR da Guia e das estações elevatórias associadas. Trabalhou também como consultor na Comissão de Saneamento Básico do Algarve. É consultor da Organização Mundial de Saúde para a Europa no domínio das instalações eletromecânicas, diretor de exploração de estudo e desenvolvimento da SANEST e, mais recentemente, vogal do Conselho de Administração da Sintejo e, presentemente, é assessor do Conselho de Administração da EMPAL e colabora com a Câmara de Lisboa e designado como representante da EMPAL no desenvolvimento do Plano Geral de Drenagem de Lisboa. Posto isto, eu passava a palavra ao Sr. Engenheiro Paulo Diegues para iniciar a sua apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado aqui à Lisboa é Nova pelo convite, é a segunda vez que cá estou a cá. Aqui há uns anos a falar sobre saúde e ambiente e desafios. Hoje vou tentar, em 20 a 30 minutos, dar uma resenha da problemática da reutilização de águas residuais, aspectos a realçar do ponto de vista de saúde pública. As águas residuais domésticas são concentras aos serviços, quer de instalações, quer residências, quer associadas ao metabolismo humano e à atividade doméstica. As águas residuais industriais estão associadas, como é óbvio, aos efluentes provenientes da atividade industrial. E já residuais urbanas envolvem as águas residuais domésticas, podendo ter também no perímetro urbano a área industrial e, portanto, normalmente acaba por ser uma mistura de águas residuais urbanas e domésticas em principal instância, mas também podem ter alguma componente industrial, porque de alguma forma isso acontece em parte do país. A reutilização de águas residuais, por um lado, faz sentido face ao aumento de escassez de água e ao stress hídrico, face às alterações climáticas. Aliás, é previsível nos cenários já revistos para Portugal, é previsível que na zona sul até quase Lisboa o stress hídrico aumente, e daí pode ser uma necessidade, ou seja, a imposição pode vir pela necessidade da reutilização. Também tem, noutra perspectiva, diminuir ou potencialmente diminuir o impacto da degradação das origens da água.
aumento, por outro lado, também da população, aumento da procura, aumento das necessidades e, portanto, temos que, de alguma forma, no balanço hídrico urbano, ter em conta a perspectiva da possibilidade da redução de águas residuais urbanas, desde corretamente tratadas, desde para determinados fins, pode ser uma boa opção, em vez de usar água tratada para consumo humano, para fins que não fazem grande sentido, não é? Hoje em dia estar a lavar o carro com água de consumo humano é alguma coisa que a mim, enquanto agência sanitarista, me faz algumas preocupações. A utilização de água, é óbvio que isto são alguns dados já com alguns anos, mas a maior parte da utilização da água era na agricultura, e hoje continua a ter um peso a utilização da água na agricultura é primordial. O uso urbano deve ter aumentado aí ligeiramente, mas aqui na altura os dados eram 8%, e por fim o uso industrial equivalia a 5%. Para ver, portanto, ou seja, em termos dos consumos de recursos hídricos, independentemente da agricultura poder ter diminuído, ainda continua a ser um grande consumidor de água e de recursos na mãe natureza. As principais aplicações de águas residuais tratadas, elas prendem-se com a área agrícola, por um lado, com a rega paisagística, com a reciclagem e reutilização industrial. Portanto, hoje as próprias indústrias, no seu ciclo, já começam a fazer o reaproveitamento destas águas para alguns fins. A recarga de aquíferos, portanto, há muitos países, face ao stress hídrico, as águas residuais são tratadas a um dado nível que permite a recarga de aquíferos, entrar outra vez no ciclo, utilizações recreativas e ambientais, urbanas não potáveis e utilização indireta ou direta para fins potáveis. Portanto, ou seja, hoje em dia as tecnologias permitem, se eu quiser, de uma água residual corretamente tratada com alta tecnologia, posso conseguir fazer água potável. Portanto, isso é possível. Lá está o engenho, depende da arte e das necessidades. Os benefícios, o efluente tratado é um efluente que é utilizado como recurso hídrico, não é descarregado, por outro lado, no meio hídrico e pode diminuir a redução da poluição das águas superficiais e é uma origem alternativa à água que deve ser incluída no planeamento dos recursos hídricos, ou seja, quando se pensa no ciclo, esta é uma vertente que não podemos escurar. A nível do tratamento de águas, estes são alguns dados também que eu te retirei a EDR-SAS, dado no relatório anterior, e que apontava, como é óbvio, os tratamentos de águas residuais, a maior parte ainda continua a ser os tratamentos secundários por lamas ativadas, depois existem quer as lagoas, quer os leitos percoladores, quer os biodiscos, mas essencialmente ainda as nossas tecnologias, as opções de então ainda continuam a predominar como tratamentos secundários das lamas ativadas. A percentagem do volume de águas residuais é tratadas, só para dizer, só 79% dos alojamentos com tratamento e com destino adequado, ou seja, ainda continuamos aquém dos objetivos do PSA, ou seja, ainda há um trabalho a fazer. Mais ou menos 8,2 milhões de pessoas têm drenagem, que equivale a 88% dos fogos que estão cobertos, com ligações a redes de drenagem, mas contudo ainda há 79 mil pessoas sem tratamento das águas residuais. Há a drenagem, mas não há o seu tratamento. Em 2013, a água residual é recolhida equivalia a 547 milhões de metros cúbicos anos em baixa, ou seja, a sua recolha, e o seu tratamento em alta nas grandes estações de tratamento era na volta dos 462 milhões de metros cúbicos anos em alta, isto quer dizer que havia algumas que são tratadas em pequenas estações que aqui não estão consideradas. Em termos de afinação final, isto também são dados que já têm algum tempo, mas de qualquer maneira a maior parte das instalações de tratamento não tinham um sistema de desinfecção final, ou seja, nunca foi reequacionado provavelmente a sua fim para reutilização. Com o V ainda era uma pequena quantidade de estações da panóplia que tinha pensado em tratamentos com o V para uma posterior utilização. Mais ou menos existem 4.316 instalações de tratamento, das quais 2.453 são hectares, portanto 59%, e 1.763 ainda são fossas coletivas, ou seja, ainda tem aqui, ou seja, estas teoricamente não poderão ser usadas a não ser como um tratamento complementar para fins de reutilização. Dos projetos à altura, isto já estão dados já têm 3 ou 4 anos, havia 30 entidades interessadas nos sistemas em reutilização, quais 16 em alta e 14 em baixa, reutilizaram água correspondente a 6,7 milhões, ou seja, só 0,7% da água residual tratada, com potencialidade de poder vir a ser reutilizada, ou seja, é muito pouco. Somos os países aí da Europa que esta é a percentagem, se calhar, das menores em termos europeus, do ponto de vista de reutilização.
Apresento aqui alguns projetos que na altura estavam agendados, alguns que provavelmente avançaram, outros ainda estarão atrasados, mas era a ideia de haver estes projetos, pelo menos de haver estas experiências pilotos no arranque de reutilização de águas residuais tratadas. No entanto, a reutilização de água nunca se deve. As questões de saúde pública são importantes, como é óbvio, em qualquer sistema de reutilização de água, portanto, da saúde pública é crucial. A exposição humana a agentes patogénicos ou a animais deve ser tida em conta nesta avaliação. É necessário proceder aos tratamentos adequados para o fins a que se pretende e para o tipo quer de cultura, quer de regra a aplicar. E o grau de tratamento depende, como é óbvio, do potencial ou intencional contacto com o humano com as águas residuais ou, neste caso, animais que depois fazem de hospedeiros, que também se deve ter aqui em conta. Em termos de reutilização, existe a norma portuguesa, que já foi um esforço razoável face ao Decreto-Lei, ao 236, de 98, portanto, que apenas apresenta limites, não está regulamentado, e depois há também um guia, que penso que também é bastante interessante, feito pela colega Helena Marecos e o Mário Engenheiro António Albuquerque, e que foi, neste caso, apoiado pela ERSAR e que, de alguma forma, enquadra também estes aspectos de uma forma interessante, como é que se deve fazer projetos, como é que se deve avançar. Em termos de legislação, eu ponho aqui apenas algum, o 152 de 97 já abordava a reutilização de águas residuais, o 236, neste caso, aborda a reutilização para rega, mas apenas define os limites, não está regulamentado, não diz onde é, como, quem é que controla, quem é que vigia, quem é que regula, como é que se monitoriza, apenas define os limites, e depois há o Decreto-Lei 226 de 2007, que também aborda esta problemática das águas residuais e de alguns atores intervenientes neste processo. Aqui apenas apresento os valores guias do OMS do ponto de vista bacteriológico, quer para os nemátodos intestinais, quer para os fecais, como indicadores. Isto é dados de 89, e conforme o tipo de cultura, assim era definido o grau de exigência para estes dois indicadores em termos de avaliação, em termos de dotação de saúde. É óbvio que depois, se forem ver nas entrelinhas, eles depois alguns indicadores vão diminuindo em função também do tipo de utilização e de pessoas potencialmente expostas. Este é o Decreto-Lei 236, muito velhinho, como veem, já está assumido, tanto uso já está assumido, define, no fim, tudo o que ele define, um conjunto de indicadores do ponto de vista físico-químicos e bacteriológicos, mas não lhe diz aonde, como e quando, quem é que é responsável pela monitorização, quem é que deve apresentar, como é que se deve instruir um processo, quais é que são as peças do processo, quem é que vai regular e depois quem é que vai vigiar. Portanto, nada disto é dito, ou seja, é apenas uma mera indicação, portanto, ou seja, há trabalho a fazer do ponto de vista legislativo, na minha perspectiva, face à reutilização. Em termos dos nossos valores guia, já vamos um bocadinho mais além, ou seja, neste caso, a norma já vai um bocadinho mais além, já define, neste caso, os critérios para o tipo de solo, para o tipo de rega, para o tipo de parâmetros a avaliar, já entra com outras considerações em termos de qualidade e distância a casas habitadas ou isoladas, que o Decreto-Lei nada refere, ou seja, fomos um bocadinho além. Isto foi um grupo multidisciplinar que envolveu vários agentes do Estado e que, de alguma forma, fez uma pesquisa bibliográfica do que havia mais recente, na altura, a 2005, sobre estas matérias, e, de alguma forma, tentou-se aqui melhorar um bocado os aspectos que estavam omitidos no Decreto-Lei do número 236. Aqui também definimos o tipo de culturas que podem ser regadas, definimos a componente dos indicadores bacteriológicos, o tipo de tratamentos mínimos exigidos e algumas observações, ou seja, como viram, o Decreto-Lei não tem nada disto, uma norma não é uma lei e como viram, é só um guideline, ou seja, daí, em termos legislativos, estamos muito aquém do que devíamos já ter avançado. Aqui também é definida as distâncias das zonas habitadas, tendo em conta uma variável reforçada aí do vento, ou seja, tudo isto foi pensado, e também temos aqui a carga em termos de metais pesados, o que é permitido, o que é que não é permitido, ou seja, tentou-se de alguma forma fazer aqui um enquadramento melhor em termos de avaliação. Em termos dos valores guias da OMS, mas essa é uma metodologia que tenta combinar, por um lado, a avaliação de risco e a gestão de risco,
tendo em conta a ferramenta de Estocolmo e que pretende, neste caso, trazer aqui a componente Risk Assessment e Risk Management, ou seja, é algo que se deve ter em conta quando se aborda estas questões. Portanto, o valor guia é uma ferramenta de gestão preventiva, integrada, garantindo uma aplicação segura da água só tratada desde o ponto de produção até ao consumo, até ao ponto de uso. Geralmente o valor guia tem uma componente de saúde, define neste caso a prestação ou patamar em termos de saúde, deve ser identificado os perigos, para cada perigo tem que se identificar um patamar, um guideline para esse perigo, e em função disso deve ter em conta a cota diária de exposição, os resultados de saúde e a prevenção de doenças transmitidas por vetores. E deve-se identificar também medidas de proteção da saúde, quer em termos individuais, quer coletivos, que permitam alcançar estas metas. Por outro lado, tem que ter uma componente, como é que se vai implementar um guideline, ou seja, é preciso ter, antes de implementar, ter um sistema de monitorização e um conjunto de procedimentos, é necessário ter uma cadeia de responsabilização, é necessário, requer um sistema bem documentado e, por fim, requer uma entidade independente que faça a vigilância. Ou seja, estes são aspectos que são importantes quando se define um guideline. Aqui podem ver a estrutura, como é que se define um guideline. Tem aqui os objetivos de saúde, que no fim são a prestação de saúde mais relevante para cada perigo. Tem para esse perigo, deve estar identificadas as medidas de proteção de saúde individuais e coletivas, e depois deve ter como é que se monitoriza e como é que se avalia. Paralelamente a isto, tem uma componente, como é óbvio, sim, a parte sociocultural, uma componente ambiental, também não é descurada, e depois tem uma componente, como é que eu crio evidência, através da tal ferramenta de avaliação de riscos, para criar evidência em termos para suportar isto tudo. A avaliação de riscos, neste domínio, é importante ter em linha de conta a caracterização, por um lado, microbiológica e físico-química das águas residuais tratadas, baseada em análises laboratoriais, estudos epidemiológicos, como é óbvio, de suporte e uma avaliação de risco quantitativa, ou seja, que é do ponto de vista químico e microbiológico, ou seja, definir a relação dose-resposta, ou seja, isto é importante. Esta avaliação deve ter em conta quem? Os consumidores dos produtos irrigados, com águas tratadas, os trabalhadores rurais, as pessoas que no fim de tudo estão expostas, às famílias e as comunidades nas proximidades. Quando se faz um risco assessment, isto não pode deixar de não ser tido em conta. As medidas de proteção de saúde, elas podem ser a vários níveis, o grau de exigência de tratamento em função do tipo de cultura a regar, restrições do ponto de vista de culturas que é permitida a sua rega, técnica de aplicação, deve sempre optar por técnicas que minimizem o contacto direto, quer com os produtos que se vão consumir crus, quer com as pessoas envolventes, garantir os períodos adequados de modo a que os agentes patogénicos morram após a última aplicação, promoção da saúde e higiene, promover práticas de higiene, a lavar os produtos alimentares, medidas de saúde que potenciem a imunidade da população, posso ter que ter vacinas, etc, etc. As medidas para os trabalhadores envolvem o uso de equipamentos adequados, do ponto de vista dos EPIs, acesso à água potável e a saneamento, a promoção da implementação de medidas de higiene, controle das doenças transmitidas por vetores e potenciais agentes hospedeiros, estabelecer barreiras sanitárias para diminuir o contacto com os vetores e medidas de saúde que potenciem, mais uma vez, a imunidade também desta população. E, por fim, as medidas associadas à população na área envolvida, ao que pode estar potencialmente exposta. Também devem ter acesso à água potável, isso é o mínimo de tratamento de águas residuais, acesso restritivo às águas recreativas, porque se houver zonas de água recreativas que potencialmente poderão ser contaminadas, tem que se prever isso. Restringir o acesso aos campos irrigados e a todas as estruturas envolvidas na utilização de águas residuais, promoção da saúde e medidas de saúde que potenciem também a imunidade da população. Ou seja, todos estes aspectos, quando se fala em reutilização, têm que ser equacionados ou devem. A monitorização é outro aspecto importante, que envolve três aspectos: a validação, a monitorização operacional e a verificação. E, como é óbvio, como eu digo aqui, a melhor forma de garantir o uso seguro de água residual tratada para fins agrícolas ou outra é implementar um sistema de avaliação de riscos harmonizada e de gestão de riscos que tenham em conta todas as fases do processo, desde o ciclo de produção até ao ponto de utilização. É importante ter atenção também aos aspectos ambientais, os socioeconómicos e não se devem descurar os aspectos de legislação. Isso é uma gap, uma falta que nós temos no nosso país nessa área, as entidades envolvidas para a circulação e o controle dos aspectos de regulação que não existem. Ou seja, temos um decreto-lei que apenas define os guidelines, mas não diz depois como é que se chega lá. Aqui aponta alguns aspectos de monitorização, ou seja, é importante ter parâmetros, medidas de controle para todo o processo, desde a produção da água até
ao seu armazenamento até ao uso final. Essas medidas de controle devem implicar parâmetros de controle, devem implicar mais tarde terem limites críticos. Que limites críticos é que eu admito? E depois, se esses limites forem excedidos, quais as ações corretivas que eu prevejo em todo o meu sistema. Ou seja, isto no fim de tudo vem elencar um pouco do que eu digo, que é ter uma cultura de segurança, ter um plano de gestão de riscos e um plano de segurança aplicado às águas residuais tratadas. E depois, em função de cada uma das medidas de controle, tem que ter parâmetros de controle e tem que avaliar a sua eficácia. Portanto, aqui continuo a dizer, portanto, as várias medidas de controle que há, eu já falei algumas atrás, e para cada uma medida de controle há parâmetros a monitorizar, há indicadores que devem ser avaliados e depois há que avaliar a eficácia dessas medidas e há que ter limites. Em termos da metodologia de Estocolmo, ou seja, como se vê para definir um approach, ou seja, uma avaliação em termos do LTAG, ou seja, da medida de saúde que eu pretendo ou da meta, eu tenho que ter em conta, por um lado, a qualidade de águas residuais, os limites, tenho que ter em conta a gestão de outros objetivos, definido por medidas de intervenção. Que medidas de intervenção é que eu vou ter? Que medidas de controle? Tenho que definir no meu sistema quais é que são os pontos críticos. Onde é que estão os pontos críticos que vale a pena eu medir o quê nesses pontos críticos? Estão a ver? Tem que ser definidos esses pontos críticos e depois, para cada ponto crítico, tenho que ter qual é o limiar que eu admito e, em função, se é excedido, o que é que eu vou fazer. E depois há uma componente analítica a ter em conta, isto também tem que ter em conta o nível base de saúde pública e tem que ter em conta o risco assessment, que também não é fácil, tem a ver com estudos epidemiológicos, tem a ver com estudos de dose-resposta e que normalmente, aliás, há uma ISO que está a ser trabalhada neste momento que vai muito focar como é que eu vou fazer o risco assessment, ou seja, como é que eu determino a exposição diária, o que é tolerável em termos de saúde e o que é que não é, como é que faço estudos epidemiológicos neste sentido, portanto, e temos uma componente, já viram aqui, de gestão do risco e uma componente de avaliação do risco. Isto é a peça para mim principal para desenvolver o que eu chamo de planos de segurança da água residual tratada. Na avaliação dos riscos tem que identificar os perigos, quer meteorológicos, quer químicos, descrever os efeitos agúdicos e crónicos que há na saúde, e em particular, quer a atenção desse perigo e a avaliação da dose-resposta, a avaliação da exposição, que tipo de exposição é que é previsível a quem trabalha, a quem vai consumir os produtos, a quem vai vender, tudo isto tem que ser bem determinado. Qual é os meios de transmissão, qual é a duração dessa exposição, depois tenho que integrar toda esta informação que permite-me então sim eu chegar ao tal target em termos de saúde, à meta que eu pretendo alcançar. A exposição ambiental também tem que ser tida em conta, em termos destes riscos, quais é que são as vias de exposição, aos seres humanos, quer aos animais, quer do ponto de vista químico e meteorológico, modo de exposição, sua importância de transmissão, tudo isto deve-se ter em conta, ou seja, a transmissão também pode ser indireta. Se eu for contaminar uma linha de água que é aproveitada para consumo humano, estou a fazer uma contaminação indireta, ou seja, tudo isso tem que ser avaliado. As vias de exposição podem ser quer contacto direto com água residual ou culturas contaminadas, pode ser inalação através dos aerossóis, depende do método de regra, pode ser o consumo de produtos contaminados, pode ser água de consumo humano que é contaminada ou desoquímicos por uma má gestão de todo o sistema e pode ser doenças transmitidas e por vetores. Portanto, estes aspectos devem ser avaliados. Aqui apresento alguns riscos também, modo de exposição e a sua importância, eles estão definidos para a opção de modelo de saúde, não vou estar a avaliar cada um em específico, senão daríamos para mangas estar aqui várias horas. A gestão do risco. A gestão do risco também parte muito das medidas de mitigação que eu possa fazer. Está relacionado nomeadamente com o grau de tratamento que eu vou exigir, à qualidade da água, o modo de aplicação dessas águas residuais, às restrições que vou fazer ao seu uso, à proteção das linhas de água, ao controle de potenciais hospedeiros, à própria higiene dos alimentos que são regados, deve-se ter em conta isso, acesso à água potável, a validação de medidas de proteção, como é que hoje vou validar, e depois nos vários pontos, quer nos vários pontos do sistema, englobando, como eu digo, desde a produção à saída da hectare, ou até perceber o que é que chega àquela hectare em termos de águas residuais urbanas, qual é a componente mais doméstica, qual é a componente industrial. Depois vão ver que há alguns parâmetros da área industrial que podem passar nas hectares e isso pode criar alguns riscos futuros. Na verdade, um sistema de avaliação de risco, ou de plano de segurança da água, envolve criar uma equipa multidisciplinar. Por um lado, tem que ter engenheiros ligados à parte agronómica, tem que ter engenheiros ligados à saúde ambiental,
tem que ter engenheiros ligados, ou médicos ligados à saúde pública, tem que ter pessoas ligadas à saúde alimentar, como vêem, temos que ter aqui uma equipa multidisciplinar para criar um plano de segurança para águas residuais tratadas. Depois tem que haver um documento que descreva todo o sistema, tem que ter um cadastro, como é que é, para onde é que ele vai, quais são os tratamentos, que métodos, tudo. Tem que identificar nesse sistema os potenciais riscos e caracterizá-los. Deveria ter um sistema, deve propor medidas de controle. Dessas medidas de controle, nos pontos críticos, definir o que é que eu vou monitorizar, o que é que faz sentido eu monitorizar. Tem que ter procedimentos de verificação. Tem que ter um programa, portanto, que faça também alguma investigação. E, por fim, ter procedimentos de gestão, estabelecer uma comunicação do risco na fase final. Ou seja, isto no vídeo não é muito diferente de um plano de segurança da água, só que é adaptado para a água residual tratada. A proteção da saúde, já aqui falei, portanto, tratamento adequado, restrição no uso da água para algumas regras, controle da exposição humana, restrição a áreas de acesso à água residual tratada e processamento de produtos que tenham sido irrigados com água residual tratada, deve ter em conta a sua lavagem, a desinfecção, alguns cuidados. Aqui é o ciclo urbano, portanto, e daí também, ou seja, há várias fases do ciclo urbano, a água residual tratada pode ser usada sem grandes riscos, depende de como é que a vamos fazer. Os aspectos microbiológicos, essencialmente temos as bactérias, os vírus, os protozoários e os helmintas, e temos bacteriológicos nestes aspectos, estes indicadores que se deve ter em conta em termos de riscos humanos. Para as bactérias temos desde a salmonela, ao vírus da cólera, à legionela, à pseudomonas, à Escherichia coli. Aos vírus temos um conjunto de adenovírus, o hepatite A e outros, que deve ter sido em conta. Aos protozoários não podemos esquecer o Cryptococcus giardia e aos helmintas temos ascaris e outros que também têm os seus riscos em termos de saúde. Depois é sempre tentando perceber quais as tecnologias que eu tenho de tratamento, o que é que elas podem remover, o que é que eu tenho, quais as ferramentas que eu tenho à mão para diminuir, para fazer a barreira sanitária. Portanto, isso tem que ser equacionado quando se tem um projeto em termos de reutilização. Por fim, é importante também ter em conta a dose infecciosa, ou seja, aqueles que têm uma dose infecciosa menor, são aqueles que potencialmente podem infectar mais rapidamente, ou seja, aqueles que precisam de uma concentração menor para criar a infecção, são aqueles que provavelmente apresentam maior risco. Depois também tendo em conta, para além disto, a suscetibilidade das potenciais pessoas expostas, quer quem trabalha no sistema, quer quem vive nas imediações. Há de ter em conta a matéria fecal também em termos de água residual e o tratamento efetuado à água antes de exposição ocorrer. Os vírus, temos também aqui os vírus entéricos, portanto as doses infecciosas também são bem determinadas e a população é suscetível também são as crianças, os idosos e os imunocomprometidos. As bactérias são o grupo mais numeroso, encontrado, isso é normal. Temos aqui, apresentamos a legionela porque também ela existe e aparece, pode aparecer nas águas residuais e, caso haja sistema por aspersão, é um risco potencial que deve ser equacionado. Ou seja, como vêem, a nossa legislação nem sequer fala em legionela. As bactérias entéricas é outro problema. Portanto, a maioria das bactérias entéricas e patogénicas requer um número elevado de células para prover infecção e temos a Shigella e o Campylobacter, são outras bactérias que também devem ser tidas em conta. Depois temos os protozoários, quer a girarda, quer o Cryptosporidium, alguns destes são resistentes, como sabem, a agentes biocidas e, portanto, temos que ter alguma atenção na sua avaliação. Temos os helmintas, que são parasitas intestinais, que também têm um ciclo de vida simples e que também nos podem causar doenças e que também são um dos indicadores, não é por acaso, que é um dos indicadores que a Organização Mundial de Saúde usa como referência. Há outro aspecto importante, uma coisa é a latência, outra coisa é a persistência, ou seja, a latência é o tempo que decorre entre a excreção de um agente patogénico e até ele se tornar efetivo para a pessoa. A persistência é a capacidade desse agente de sobreviver a condições adversas do meio ambiente. E com base nestes dois aspectos, olhando para a componente bacteriológica, assim se define o peso e a importância desses vários agentes bacteriológicos até chegar ao homem e ao risco envolvido. Portanto, temos aqui alguns indicadores, o tempo que vivem no solo, e estes dois fatores são importantes depois na avaliação do risco para a componente bacteriológica. A dose infecciosa também tem aqui alguns exemplos, portanto, como é óbvio, a salmonela, a Shigella e a cólera têm doses infecciosas relativamente doses infecciosas mínimas, e a giardia, a Cryptosporidium ou a ascaris têm doses infecciosas maiores, porque com uma dose menor
é mais suscetível à infecção. Portanto, são estes que dão alguma preocupação em termos de avaliação. E daí, quando se define os riscos, podem haver do risco mais baixo para o risco mais elevado. Mais baixo terão os vírus, no médio terão as bactérias protozoários e no risco elevado terão os helmintas. Portanto, eu vou passar esta parte que não tem grande interesse. Portanto, aqui tem os helmintas também, a parte dos casos, a sua importância. E, como veem, o risco, neste caso, abrange consumidores, trabalhadores e pessoas postas e pessoas que vivem na vizinhança. Quando se avalia um sistema de reutilização e aplicação na agricultura, estes aspectos têm que ser avaliados em termos de envolvente do risco